Olá, 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 paz, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero deixar uma palavrinha aqui pra você que tá lá em Jeremias 48:10. Maldito daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. O que Deus quis dizer com isso? Que não podemos fazer a obra conforme queremos, da maneira que queremos. A obra de Deus temos que fazer com ordem e decência. O que quer dizer ordem e decência? Ordem é quando você ouve a palavra de Deus e pratica. Ordem é quando você escuta aquilo que Deus pede para você fazer e você faz da maneira dele, não do seu jeito, mas do jeito dele. E relaxadamente. E decência. E decência é fazer tudo verdadeiramente. Tudo aquilo que Deus te pede. Não fazer por fazer. Não fazer para querer mostrar para alguém que faz. Não querer fazer para ganhar algo em troca. Mas sim para engrandecer o nome do Senhor. Para assim que Deus venha receber aquilo que você está fazendo para Ele. Porque quando nós fazemos a obra conforme queremos, do jeito que queremos, Deus não recebe. Deus não age. Por quê? Porque estamos fazendo da nossa vontade, do nosso querer. E Deus não se agrada. Deus não se agrada. Então o que eu quero dizer, fazer da nossa maneira, do nosso jeito, é o que? É você fazer a obra para querer, como eu falei ali, algo em troca, né? Algum cargo, querer aparecer, querer passar por cima do outro, né? Isso é errado. Isso não agrada a Deus. Fazer a obra é algo que tem que vir de dentro de você, mas que tem que vir com aquele coração puro, com aquele coração que está disposto verdadeiramente a se entregar para a obra de Deus, né? Fazer conforme Deus quer. Assim, Deus, Ele levantou o quê? Os líderes. Para quê? Para ensinar aqueles que precisam. Os líderes são que nem um pastor, né? Aquele pastor lá que estava lá na palavra de Deus, né? Que o pastor, ele ajuda a ovelha a não se desviar. Ele ajuda a ovelha a seguir corretamente aquilo que tem que seguir, para que a ovelha não se perca, para que a ovelha não venha parar, para que a ovelha não venha desistir. O pastor foi levantado para isso, para ajudar, para acompanhar, né? E muitos fazem o quê? Muitos, ao invés de seguir aquilo que o seu líder, né, está ensinando, aquilo que o seu líder está falando para fazer, não, prefere fazer do jeito dele, da maneira dele. E da maneira dela também, porque eu não falo só com homem, eu falo com mulher também. E o que acaba acontecendo? A ovelha acaba dispersando, a ovelha acaba se perdendo o foco. E aí, às vezes a ovelha coloca a culpa até no pastor, coloca a culpa até no líder, né? E a culpa não é dos líderes, é da própria ovelha, que não quis dar ouvido ao pastor, aquele que estava instruindo, aquele que estava direcionando. E quando um pastor ou um líder fala, é que nem como se fosse a voz de Deus falando com a gente, né? Então não podemos não dar ouvidos àquilo que o líder está falando conosco. Outra coisa, quando pegamos algo para fazer para Deus, não podemos fazer relaxadamente, né? Fazer do jeito que queremos.
o que eu falo. Ir para a obra de Deus a hora que queremos. Fazer algo que o líder nos pediu para fazer do jeito que queremos. Temos que fazer tudo conforme os líderes pediu. Por quê? Porque, como eu falei, o líder ele está sendo instruído por Deus. E a partir do momento que o líder está sendo instruído por Deus, o líder está te ensinando, te mostrando, te direcionando conforme Deus quer, conforme Deus está mandando. E muitos acabam até resmungando. Ah, porque quer mandar em mim? Ah, porque eu não vou fazer desse jeito, porque eu acho que é errado. E o que acaba acontecendo? A ovelha acaba se dispersando. É aquela ovelha rebelde que não quer fazer nada da maneira que Deus pede, mas sim da maneira que a própria ovelha quer. E hoje em dia, nas igrejas, em todos os lugares, as pessoas estão querendo fazer da maneira que eles acham que é. Servir de qualquer jeito, buscar de qualquer jeito, porque na própria Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus em verdade e em espírito, mas muitos não estão buscando em verdade e em espírito, estão buscando para mostrar, para fazer, né? E isso é errado. Deus não aceita, Deus não recebe. Então, a partir do momento que você está disposto realmente a buscar, a engrandecer o nome do Senhor, a estar firme com Deus, a ter uma intimidade como Lázaro teve. Você não quer ter a mesma intimidade que Lázaro teve? Porque quando a gente tem intimidade com Deus, Deus ele muda, ele transforma a nossa vida. Ele liberta aquilo que a gente tem que ser liberto. Ele transforma o nosso íntimo. Ele transforma a gente de dentro para fora, né? E o que você tem feito para você ficar íntimo do Pai? Não seja uma ovelha rebelde. Não seja uma ovelha dispersa. Não seja uma ovelha que quer fazer da sua maneira, do seu jeito. Mas seja uma ovelha que escuta a voz de Deus, que escuta a voz do Pai, que vai em busca da verdade, que vai em busca, né, da presença de Deus verdadeiramente, para ter a direção certa, para ter a instrução certa de Deus. Então, reflita, veja o que você tem feito. Deus tem se agradado das suas atitudes com Ele? Pensa nisso, reflita. Se Deus tem se agradado das suas atitudes com Ele. Porque eu não quero defender líder aqui, não. Também não quero defender ninguém. Mas eu quero que você entenda que quando Deus levanta alguém para te instruir, para te direcionar, para te ajudar, é porque Deus quer que você mude, que você cresça, que você evolua na presença dEle, que você fique mais íntimo dEle. E você pode ter certeza que não consegue sozinho. Se você está começando agora, você não consegue sozinho. Mesmo se você já tem um tempinho, você não consegue sozinho, porque a gente não consegue nada sozinho. Nós temos que sim ter a direção de Deus, ter a instrução de Deus, através da palavra, claro, porque a melhor direção é da palavra de Deus, né? Mas quando a gente tem pessoas ao nosso redor que nos ajuda, que nos instrui, que nos direciona, quando a gente não tem, como eu posso falar, o dom do discernimento,
a gente ainda é uma ovelha perdida. A gente começa a andar reto, mas às vezes a ovelha, por não estar ainda discernindo, tendo discernimento de espírito, tendo a direção, não tem como a ovelha continuar no caminho certo. A ovelha desvia, a ovelha vai às vezes para o lado errado. Por quê? Por causa da visão. A visão, ela tem que estar focada em Deus, tem que estar direcionada por Deus. Então não deixa com que a sua visão venha se dispersar, com que a sua visão venha sair do foco, né? Permaneça firme, faça aquilo que está escrito na palavra. Tenha direcionamento da palavra de Deus e tenha também o direcionamento dos líderes. Não critique líder, não julgue líder. E sim, faça conforme o próprio líder falar para você. Porque, como eu falei lá no começo do vídeo, quando um líder fala com a gente, quando um líder instrui a gente, quando um líder direciona a gente, não é dele próprio, mas sim é de Deus. É porque Deus está falando conosco. Então escute, não retruque, faça, né? Para que você venha a ser abençoado, para que você venha a ser cheio da presença de Deus e para que você venha também ajudar outras pessoas. Porque para você ajudar outras pessoas, você tem que estar com a sua visão direcionada. Você tem que estar com a sua visão não dispersa. Você tem que estar com a sua visão no foco. Que é no foco? Em Deus. Não olhando para os lados, mas focado, indo na direção certa. A ovelha tem que estar certa. A ovelha não pode estar assim, ó. A ovelha tem que estar reta. Tem que estar certa. Para que Deus venha abençoar. Para que Deus venha fazer algo na vida da ovelha. E para que a ovelha possa ajudar outras ovelhas que estão dispersas, outras ovelhas que estão perdidas. Então, a palavra de hoje é essa, que você tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada, e à noite eu te espero ali na Assembleia de Deus Filadélfia do Avivamento, na rua Zeferino Alves de Oliveira, 146, Ponte Alta, Guarulhos. Nós vamos ter um culto abençoado. É um culto de quê? Um culto de ceia. Um culto onde você vai, né, formar uma aliança com Deus. E também renovar sua aliança com Deus. Então, faça um propósito com Deus. E vá lá hoje. Vá lá hoje. Né? Se entregar. Fazer a sua parte com Deus, né? Tomar a ceia, se consagrar, né? Que agora pela manhã a gente vai ter uma consagração ali abençoada, agora às 8 horas da manhã. Estou indo para lá, inclusive. E se você puder ir, vá também. E vamos buscar, vamos engrandecer o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o mundo jaz do maligno. O mundo só quer as vontades do mundo. E você tem que fazer a diferença. Você tem que ter o quê? As vontades de Deus. A direção de Deus, a instrução de Deus. E para que você não venha se desviar, né? Para que você não venha querer fazer as vontades do mundo. Então, vá lá hoje. Vai lá firmar uma aliança com o Pai. Vá lá firmar e se encher de Deus e renovar sua aliança com Ele, né? E que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado aí, cheio da presença de Deus. E que a partir de hoje você reflita nessa palavra que eu te falei e comece a fazer diferente. Comece a mudar seus pensamentos, suas atitudes com as pessoas que estão ao seu redor, principalmente com seus líderes, né? E queira escutar a voz de Deus, queira
fazer a vontade de Deus e não a tua. Amém? Deus te abençoe.